falando ao coração. Pela graça, bondade, misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante 1 hora eu quero ministrar sobre a sua vida, sempre no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, no poder da Palavra de Deus, aquelas bênçãos especiais que você vai receber para ser forte ainda mais, para ser feliz ainda mais, para ser vitorioso ainda mais, porque eu procuro somar com você nas suas vitórias, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nas suas realizações, nos propósitos atingidos, nos objetivos alcançados, em tudo eu quero ministrar bênçãos para que você possa alcançar algo mais ainda, porque Deus tem sempre mais para aqueles que o buscam de coração. Quero convidar você a fazer do Falando ao Coração seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia e receber de Deus bênçãos importantes e preciosas para a sua vida. Porque através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de meditar comigo na Bíblia Sagrada. Olha que eu trago 3 mensagens bíblicas para ministrar ao seu coração. Você tem a oportunidade de orar comigo. Olha que eu faço 3 orações ungidas para nelas ver a mão de Deus estendida e a sua vida sendo ricamente abençoada por Deus. Eu trago também 3 testemunhos, e são 3 testemunhos vibrantes de milagres e bênçãos que são operados por Deus na vida daqueles que o buscam de coração. Então você tem muita coisa para viver comigo durante o tempo do Falando ao Coração de hoje. Por isso, pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque olha, cada palavra que eu proferir, cada quadro que eu apresentar, cada momento que passamos juntos, só tem um propósito: ver você forte, ver você abençoado, ver você feliz, ver você alcançando algo novo e precioso para a sua vida. Você pode participar comigo de cada momento do Falando ao Coração, inclusive colocando o seu nome no altar da intercessão, que é o último quadro que eu apresento, que é a oração, justamente a oração do altar da intercessão. Se você liga e coloca o seu nome, eu vou apresentar o seu nome diante de Deus. Você pode colocar outros nomes também, nomes de pessoas que você sabe que estão precisando de um milagre, de um toque especial de Deus, de uma intervenção divina na vida para resolver problemas e receber milagres e outras bênçãos. É só você ligar e colocar o nome e preparar-se para orar comigo. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender, Deus vai abençoar cada pessoa cujo nome apresentar diante de Deus. Estou esperando, pela sua ligação. Os números para você ligar. Olha que nesse primeiro número aí não tem custo de interurbano. O custo é de ligação local. Anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Liga, coloca o seu nome no altar, o nome de mais alguém e deixa Deus te abençoar. Caso você usa bônus de celular ou tem dificuldade para ligar nesse 0300, liga no 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando, pela sua ligação. É com alegria que eu quero apresentar o seu nome diante de Deus na hora da oração, na hora do altar da intercessão. Deus há de operar bênçãos importantes e gloriosas na sua vida. Sabe que manter esse programa no ar, para mim, fazê-lo é uma alegria, mantê-lo é uma dificuldade, porque a cada mês eu estou enfrentando aí os déficits que surgem no orçamento, porque os recursos que entram entre as contribuições de vocês, evangelistas associados, e também das empresas que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar, não tem sido suficiente. Nossa igreja está ainda em processo de construção, nós já inauguramos uma parte, a outra parte ainda não terminamos, e construção, você sabe, demanda muitos esforços e muitos recursos. E eu estou enfrentando toda essa dificuldade. A cada mês eu estou com um déficit aí de mais de R$30 mil.
Então, estou enfrentando tudo isso e estou pensando até que eu vou dar uma recuada a partir do mês de maio. Então, se eu tiver que cortar algum programa aí, vai ser por causa disso. É questão de adequação financeira. Eu agradeço a todos vocês que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Se não fosse você, já tinha parado há muito tempo. A ajuda de vocês tem sido assim um bálsamo importante. Apesar de que não são suficientes ainda as contribuições voluntárias como a sua. Mas eu continuo pedindo a vocês que me assistem, a vocês que sabem da seriedade deste programa, para abrirem o coração e virem me ajudar a fazer esta obra. É uma obra de fé, é uma obra em que eu faço com muito compromisso de diariamente chegar até você ao vivo para ministrar bênçãos e milagres dos céus sobre a sua vida. Se você ainda não é um evangelista associado, liga para a gente agora. Os números são os mesmos, 0300 3131 601, 0300 3131 601, ou então 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando, hein, pela sua ligação. Seja um evangelista associado. Veja que o dia 30 está chegando e dia 30 começa essa série de compromissos que eu tenho para manter esse programa no ar. E Deus há de recompensar a todos vocês que têm aberto o coração e vão abrir a partir de hoje para me ajudar. Você que já assumiu o compromisso comigo de me ajudar a fazer esse programa, eu mandei os boletos para você, você por alguma razão não foi ao banco nos dias dos seus vencimentos, você pode ir até 60 dias depois de vencido, ainda a agência da Caixa Econômica recebe. Caso não tenha mais condições de pagar os boletos, porque já passaram muito tempo, você pode pedir novos boletos, mas a sua ajuda é de suma importância para que eu possa manter esse programa no ar e chegar todos os dias até você com muita fé no coração e com muita alegria na alma e com muita autoridade do nome de Jesus e a muita unção do Espírito Santo para ministrar as mais ricas e importantes bênçãos dos céus sobre a sua vida. Eu louvo a Deus por todos vocês e saibam, para mim é um privilégio poder diariamente falar com vocês e ministrar as bênçãos de Deus na vida de cada um. Deus tem recompensas importantes e milagres maravilhosos para operar na vida daqueles que o buscam de coração. E o Falando ao Coração é o seu culto diário, onde você pode buscar a Deus comigo, servir a Deus comigo, honrar a Deus comigo e juntos vamos recebendo muitas bênçãos e alcançando muitos milagres de Deus. A cada programa eu tenho visto a mão de Deus estendida, milagres e bênçãos acontecendo na vida de diferentes pessoas em diferentes lugares. Tenho certeza que no programa de hoje não será diferente. Deus terá e tem bênçãos especiais para a sua vida. Por isso, faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus. O seu momento devocional de cada dia. Busca Deus comigo e saiba, em Cristo você alcança paz, alegria, fé, esperança, vitória e consegue, desta forma, vencer os percalços da vida e seguir em frente, cantando a cada dia o cântico da vitória. Eu tenho 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você no programa de hoje. Quero anotar os textos bíblicos. Primeiro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Segundo texto bíblico, Mateus 26, 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Terceiro texto bíblico de hoje, Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 54. O segredo é abrir a Bíblia, mas abrir também o coração e deixar Deus te abençoar de maneira especial. Durante o programa eu faço também 3 orações ungidas, orações que têm como propósito levar você a viver bênçãos novas e preciosas a cada programa. Quer nesta hora preparar-se para colocar o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão, participar comigo, porque nas 3 orações é assim. Primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está doente. Na terceira oração, eu vou apresentar o seu nome e todos os nomes que você passar para mim no altar da intercessão. Então, para essa terceira oração, a oração do altar da intercessão,
você precisa ligar para passar os nomes que você deseja colocar no altar no programa de hoje. Os telefones para você ligar, anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação para que eu possa ter o seu nome e os nomes que você indicar apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Mas eu gostaria de pedir a você também para vir me ajudar financeiramente, manter esse programa no ar. É que eu tenho custos altíssimos para continuar levando esta palavra vitoriosa, que é a palavra do Evangelho, ao seu coração e a tantos outros corações pelo Brasil afora. E eu gostaria de pedir a você para vir me ajudar. Você liga nos mesmos números e assim você estipula um valor e mensalmente você contribui para que eu possa diariamente chegar até você e ministrar bênçãos da parte de Deus no seu coração. Bênçãos especiais que eu tenho certeza onde contribuir para que você possa ser ainda mais próspero, mais abençoado, mais vitorioso. Eu tenho sempre testemunhos vibrantes de pessoas que acompanham as orações, colocam os seus nomes no altar da intercessão, faz as campanhas dos salmos e desta forma tem recebido bênçãos especiais em suas vidas. Você quer fazer a campanha desta semana? O salmo é o de número 4. Se você não pôde começar a campanha nem na segunda-feira, nem ontem, terça-feira, não tem problema, começa hoje. Você tem hoje quarta, você tem amanhã quinta, você tem depois de amanhã sexta, você tem sábado e domingo. Nesses 5 dias, você deve ler o Salmo 4, 20 vezes por dia, completando nos 5 dias 100 leituras importantes deste Salmo. Leituras que eu tenho certeza vão contribuir para que você seja forte, abençoado e vitorioso e também feliz. Então estou esperando pela sua ligação, estou esperando pelo seu esforço em orar comigo, fazer as campanhas dos salmos e viver as bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida. Hoje, quarta-feira, 8 da noite, Santuário Betel, começa a campanha de Eliseu, campanha de aprofundamento espiritual. Quando fala-se de Eliseu, logo a gente lembra, foi aquele homem que pediu porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida. Ele olhou para Elias, já via Elias um servo de Deus muito abençoado. E Elias disse, Eliseu, o que você quer pedir quando eu partir? Eliseu disse, eu quero porção dobrada do Espírito que há no seu ministério. E Elias, então, deu as condições para que Eliseu pudesse receber. E Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Deus que havia em Elias. E assim ele fez uma grande obra para o Senhor. Isso significa aprofundamento espiritual. É interesse de Deus abençoar. Agora, quando o interesse é só de Deus, muitas vezes a bênção paira no ar. Mas não chega na pessoa porque não tem o interesse dela. Agora, quando você busca de coração, quando você demonstra interesse para Deus, aí a bênção chega para você e você, neste aprofundamento espiritual, torna-se muito mais crente, muito mais espiritual, muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais abençoado, muito mais vitorioso. Espero você hoje às 8 da noite no Santuário Betel, para juntos buscarmos isso, aprofundamento espiritual. Uma vida espiritual mais aprofundada, mais enraizada, mais compromissada, mais comprometida, mais determinada, para que vivamos assim as bênçãos preciosas com mais intensidade de Deus a cada dia e sejamos muito mais abençoados, muito mais felizes, muito mais vitoriosos. Hoje, 8 da noite, Santuário Betel, eu estarei na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Caso seja difícil você estar comigo nesse endereço, procura um outro endereço da Betel, mas não deixe de participar do culto de hoje, porque Deus promete bênçãos especiais e vai cumprir na sua vida se você buscar a Ele de todo o coração. Não está escrito na Bíblia? Clama a mim e responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem pede recebe, quem bate abre, quem busca acha. É assim que a Bíblia ensina e é assim que você deve levar a sua vida cristã, de buscas constantes de Deus na sua vida.
Vamos para os testemunhos de hoje. São 3 testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus, milagres esses que podem acontecer na sua vida também, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que operou na vida de muitos no passado e opera na vida das pessoas hoje. Antes eu quero registrar os nomes que já estão chegando aqui para mim, de pessoas que estão ligando para colocar os nomes no altar da intercessão. Os primeiros nomes que chegaram hoje foram de Manaus: Herbert Nogueira, Ana Lúcia, Tiago, Thaís, Gibra, Calil e Bernardo. Todos vocês de Manaus que me dão o privilégio da sintonia, meu abraço ungido e Deus abençoe a vida de vocês de maneira especial. Depois chegaram nomes de Aparecida de Goiânia, mais nomes de Manaus, de Goiânia, de Guapó, aqui em Goiás, do Rio de Janeiro, de Anápolis, de Belém do Pará, no Rio de Janeiro também muitos nomes chegando hoje, Ananindeua no Pará, Bela Vista de Goiás, Porto Velho, Rondônia, Trindade, Goiás, Natal, Rio Grande do Norte e assim por diante. Muitos nomes já chegaram e estou esperando pelo seu nome também, porque eu quero apresentá-lo diante de Deus assim que nós formos orar juntos no altar da intercessão. O primeiro testemunho de hoje é de Francisco Borges, da cidade de São Luís de Montes Belos, aqui em Goiás. O Francisco Borges diz que sofria com uma bronquite já há mais de 30 anos. Sempre tomava medicação, mas nunca, nesse período de 30 anos, recebeu a cura. Fez as campanhas do Salmo 119. Olha que as campanhas do Salmo 119 foram 23 campanhas percorrendo todo o Salmo 119. Fez a campanha do Salmo 119, Deus operou um grande milagre, ele está completamente curado. Olha que já tem mais de mês que nós terminamos a campanha. Então ele esperou um tempo para dar o seu testemunho. É importante isso. Comprovada a cura, dá o testemunho, fala daquilo que Deus operou, daquilo que Deus fez na vida. E assim o nosso irmão Francisco Borges está dando o seu testemunho. E ele conclui o seu testemunho dizendo que para ele o programa Falando ao Coração é o seu momento diário de oração e fé. Por isso, louva a Deus por este trabalho tão maravilhoso. Ele acompanha o programa pela Rádio Boas Novas aí de Firminópolis, que alcança São Luís de Montes Belos. Meu abraço ungido a todos vocês de São Luís de Montes Belos, de Firminópolis, inclusive o pessoal aí da rádio que coloca o programa no ar. Obrigado pelo esforço de vocês, obrigado pela direção da Rádio Boas Novas, que permite que o nosso programa esteja sendo veiculado gratuitamente aí para alcançar tantas pessoas aí dessa região tão vasta, alcançada pela Rádio Boas Novas, que hoje está sendo dirigida pelo pastor Abinair Vargas de Almeida, e que tem sido um instrumento de Deus na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Tem o meu segundo testemunho, Maria da Penha, Vitória, Espírito Santo. Maria da Penha, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela sofreu um acidente e ficou com algumas sequelas, que impediam a ela de trabalhar em sua profissão. Por este motivo, já faziam 5 anos que estava desempregada e passando por grandes e sérias privações. Colocou o nome no altar da intercessão. Pediu a Deus que abrisse uma porta de emprego em que ela conseguisse trabalhar. Deus operou de forma maravilhosa, ela encontrou um trabalho que consegue desempenhar, está trabalhando, está feliz com a bênção recebida através do programa Falando ao Coração. Olha só, colocou o nome no altar da intercessão. Veja que cada um dá um exemplo. Um fez a campanha do Salmo. O outro colocou o nome no altar da intercessão. Vamos ver o terceiro, qual o exemplo dele? Eva Silva de Goiânia. A Eva disse que estava com um imóvel para alugar, mas não conseguia. Sempre que parecia que o negócio ia dar certo, acontecia alguma coisa e o negócio não concretizava. Ela fez a campanha dos Salmos, pediu a Deus que enviasse um inquilino para o seu imóvel. Deus ouviu suas orações e em menos de 15 dias de campanha, ela conseguiu alugar a casa que estava desocupada há muito tempo. Ela louva a Deus pela fidelidade de Deus em sua vida, agradece ao Falando ao Coração por ser esta fonte de renovo e fé na vida de tantas pessoas. Veja, fez campanha dos Salmos, Deus abriu a porta. Você tem a oportunidade de fazer campanha dos Salmos para Deus abrir aquela porta
que está precisando na sua vida. Tornar-se um evangelista associado é um propósito que você faz diante de Deus para ver portas abertas, e você verá. Você pode também orar comigo no altar da intercessão, colocando o seu nome. E nas outras orações também, e é importante, cada oração eu peço um gesto, você faz o gesto, é um gesto de fé, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar você de maneira especial. Mais nomes chegando aqui para mim. Nomes de Vitória, no Espírito Santo, Santa Helena de Goiás, Senador Canedo, Goiás, Fortaleza, no Ceará, Ananindeua, no Pará, muitos nomes de Manaus, muitos nomes do Rio de Janeiro, muitos nomes de Goiânia, nomes de Salvador, na Bahia, de Alexânia, Goiás, e assim eu vou registrando esses nomes por cidade, porque com alegria eu vou apresentar todos diante de Deus no altar da intercessão. E você já é um dos nossos evangelistas associados? Vamos ver quem ontem atendeu o nosso apelo e vem assim nos ajudar a fazer esse programa. Aqui estão os nomes: Cláudia Cavalcante Cunha, de Fortaleza, no Ceará; Milzane Bispo Guedes, de Goiânia; Eber Rosa da Silva, de Macaé, Rio de Janeiro; Geneuci Monteiro Lima, de Goiânia; Natalina Jesus Freire de Oliveira, de Belém do Pará; também Selma de Fátima Reinaldo, da cidade de Goiás, olha só, Goiás Velho, cidade de Goiás; Eliomária de Jesus Santana, de Mineiros, Goiás; Florice Deli Pimentel Máximo, de Aparecida de Goiânia; Eurípides Cruvinel Arantes, também de Aparecida de Goiânia; Aline Miriane Vicente Pereira, de Vitória, no Espírito Santo; também Lucilene Gonçalves de Souza Leite, de Manaus, no Amazonas; Geraldo Bernardes da Silva, de Aparecida de Goiânia; Rubem Teodoro da Silva Júnior, de Goiânia; Gisela Bezerra da Silva, de Brasília, Distrito Federal; Lúcia de Souza Lins, também de Brasília; Tiago Rodrigues da Silva, também de Brasília; Lucas Melo Ferreiras Fiuza, também de Brasília; e ainda Kathleen Alves de Araújo, também de Brasília. A todos vocês que ontem atenderam o nosso apelo, meu muito obrigado, que Deus possa abençoá-los, recompensá-los e a cada dia fazê-los prosperar de maneira especial. Entre os nossos evangelistas associados, com alegria, eu registro os nomes dos que estão aniversariando hoje: Almerinda de Souza, de Brasília; Ana Carmo de Faria, de Goiânia; Diná Ribeiro de Azevedo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul; Terezinha Freitas dos Santos, de Goiânia; José Gonçalves Primo, de Anápolis; Maria Cristina Arruda Sanches, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul; Josina Pereira dos Santos, de Aparecida de Goiânia; Eva Francisca de Souza, de Goiânia; Joana Darque Barbosa da Silva, de Aparecida de Goiânia; Eliane Feliciano Ferreira, de Goiânia; também Maria Terezinha Ferreira da Silva, de Aparecida de Goiânia; ainda Maria Tereza Ferreira Vaz, de Aparecida de Goiânia; e Marcos Ribeiro Miller, de Manaus. A todos vocês, evangelistas associados, aniversariantes de hoje, meus cumprimentos, parabéns, Deus abençoa e obrigado por me ajudarem a fazer esse programa. A ajuda de vocês é muito importante, importantíssima, para que eu possa continuar levando a tantos corações esta palavra diária de consolo, de fortalecimento espiritual, de edificação e também de ministração de bênçãos na vida de cada um. Só mesmo Deus para recompensá-los. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Gálatas capítulo 6, versículo 17. Assim está escrito: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está concluindo a sua carta aos Gálatas dizendo esta palavra: a partir de agora, ninguém poderá me inquietar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, ninguém agora pode me molestar por causa alguma, porque eu trago as marcas no corpo que provam que eu sou um servo de Jesus, que eu faço a obra dele, que eu renunciei a este mundo e entre tantas coisas que eu vivia por amor a Cristo, e que durante a minha vida, desde o dia que eu conheci Cristo no caminho de Damasco, eu sempre fui um instrumento para ser usado nas mãos de Deus na vida de muitas pessoas.
As marcas de Cristo que ele diz trazer no seu corpo não são simplesmente marcas de tortura, marcas de prisões, correntes, às vezes que punham nos seus braços ou nos seus pés. Diz alguém que Paulo, certo dia, estava numa prisão com aquela corrente no seu braço. Aí ele fez uma permuta com o carcereiro, dizendo: olha, você tira a corrente do meu braço, passa no meu pescoço e deixa a minha mão livre para que eu possa escrever. São histórias que nós encontramos assim nesses relatos tradicionais sobre a vida deste homem, que foi realmente um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas do seu tempo e de todos os tempos, porque aquilo que ele escreveu naquela época continua hoje ecoando forte nos nossos corações quando lemos suas cartas, quando lemos seus testemunhos, quando lemos os seus relatos daquilo que Deus deu a ele para que através dele chegasse a mim, chegasse a você. E Paulo está dizendo que as marcas do seu corpo são marcas, principalmente marcas de um compromisso assumido por servir a Cristo. Um compromisso de fé, um compromisso de fidelidade, um compromisso de andar com Cristo, acontecesse o que acontecesse. E essas marcas ficaram bem visíveis no seu corpo, porque as pessoas viam nele um que refletia a glória de Deus. E uma das grandes marcas que cada cristão deve viver cada dia é essa, justamente essa, de refletir em sua vida a glória de Deus. Lembra de Estevão? As pessoas, quando estavam apedrejando Estevão, olharam para ele e viam seu rosto brilhando, o seu rosto resplandecendo. São as marcas de Cristo refletindo na vida de uma pessoa. E Paulo está dizendo: eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Eram vistas estas marcas pelo reflexo da glória de Deus no seu rosto. Eram vistas estas marcas pela sabedoria com que ele transcorria sobre as bênçãos recebidas e escrevia as suas cartas de exortação, de edificação, de conselho a tantas pessoas e a tantas igrejas e a tantas cidades. Tudo isso transformou-se em marca importante que Paulo carregava no seu corpo. As pessoas olhavam para ele e diziam: verdadeiramente este é um servo de Deus, verdadeiramente este é um filho do Altíssimo, verdadeiramente este é um canal de bênçãos. Por quê? Ele demonstrava isso na sua maneira de falar, porque as marcas de Cristo na nossa vida não estão só, às vezes, numa aparência, que alguém quer dizer: eu vou vestir diferente para eu ter uma aparência de cristão, coisa parecida. Não, não é só isso. Isso é um detalhe só. Apesar de que a vestimenta, ela muda de local para local, de tempo para tempo, e assim por diante. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, a maioria dos homens andava de chapéu na cabeça, e era imposição da igreja. Mas com o tempo passou, hoje as pessoas não precisam mais usar chapéu, a não ser que esteja na roça trabalhando. Como o Evangelho alcançou justamente as regiões em que as pessoas andavam a cavalo, andavam a pé, era necessário chapéu. Depois foi mudando o comportamento, mudando a moda, mudando as coisas, e algumas igrejas às vezes quiseram impor isso como prática, como doutrina, coisa parecida, mas na verdade não eram doutrinas, eram costumes, e os costumes passam de acordo com o tempo. Mas as marcas de Cristo, portanto, não são vestimentas, nós não as vemos na maneira da pessoa trajar, apesar de que o cristão deve ter uma vestimenta sensata, uma vestimenta de forma a não ter nenhum apelativo para outro tipo de pensamento, a não ser de que a pessoa realmente anda com Cristo e serve a Cristo. De forma que Paulo, ao dizer que tinha as marcas de Cristo, essas marcas não eram vistas simplesmente nas suas vestimentas, mas principalmente na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver, na sua maneira de crer, na sua maneira de confiar, na sua maneira de servir a Cristo. Servir a Cristo, olha, um ponto importantíssimo. A maneira de servir a Cristo. Ela fala alto, é uma marca importante, porque o cristão, ele vive para servir. Vive para servir a Deus com seu louvor, com a sua adoração, servir ao irmão com a comunhão perfeita e gloriosa que foi ministrada um dia por Jesus, quando na cruz do Calvário juntou as pessoas, trouxe as pessoas para que elas pudessem viver todas a vida cristã.
mas é também a marca daquele que anuncia o Evangelho de Cristo para alcançar os pecadores. Então, olha, nós ministramos a Deus o louvor e a adoração. Nós ministramos ao nosso irmão a comunhão e nós ministramos a cada criatura a bênção da salvação para que elas possam tornar-se, então, filhos de Deus e ser nossos irmãos e vivermos, assim, uma vida de comunhão e juntos adoramos a Deus. São marcas importantíssimas. Marca da fidelidade. Você tem esta marca na sua vida da fidelidade? Você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? Saiba que esse é o papel de cada cristão. É bíblico, inclusive, promessa, mandamento com promessa. A própria Bíblia está dizendo: trazei todos os dízimos, depois fazei prova de mim, que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos abundantes sobre a vida de cada um. Então, veja, são mandamentos com promessa. Mandamentos com promessas, nós precisamos aprender a cumpri-los. Por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe, para que os nossos dias sejam prolongados, são mandamento com promessas. Nós precisamos observar esses preceitos da Bíblia. E Paulo era este homem que servia a Cristo de coração. E a maneira dele de servir na sua fidelidade era uma marca importante que ele carregava no seu corpo, porque as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí é o servo fiel, esse aí serve a Deus com fidelidade, esse aí serve a Deus de coração, esse é correto com os seus princípios e valores extraídos da Bíblia, porque é isso que ele ensina, é isso que ele vive. E Paulo então pôde dizer: olha, ninguém pode me inquietar, porque olhando para mim verá as marcas de Cristo. E vendo as marcas de Cristo, vão compreender que eu sou realmente um servo de Deus, que eu estou aqui para fazer a obra de Deus, que eu estou aqui para cumprir um ministério. E ele cumpriu este ministério com muita galhardia, com muita alegria, com muita autoridade, com muita fidelidade e, consequentemente, com muitos resultados importantíssimos na sua vida. Tornou-se um ícone na história do cristianismo como um dos maiores instrumentos de Deus para abençoar as igrejas pelo mundo afora. Ele viajou nas suas viagens missionárias por diversas regiões. Por onde ele passou, ele deixou a marca de alguém que servia a Cristo de coração. Alguém que era fiel ao Senhor, alguém capaz de arrepender, alguém capaz de mudar, alguém capaz de, às vezes, ter que dar uma marcha ré, porque tem gente que pensa que ele só anda de forma a ter marchas que vão para frente. Tem hora que a gente precisa dar um passo atrás para fazer uma mudança, para reconhecer certos erros, certas atitudes. E Paulo foi este homem que, com as marcas de Cristo na vida, pôde demonstrar sua fidelidade e dizer: compensa servir a Cristo. E ele foi fiel até o fim, na certeza de que alcançaria a coroa de glória preparada maravilhosamente para todos aqueles que são fiéis. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero neste instante orar com você. Quero orar por você. Coloca a sua mão sobre o seu coração agora. Ora com fé, creia, Deus vai te abençoar de maneira especial. Oremos. Senhor Deus, diante de Ti, eu quero apresentar cada pessoa que nesse gesto de fé ora a Ti comigo, pedindo a bênção, a proteção, a direção do Senhor para uma vida vitoriosa, para uma vida feliz, para uma vida abençoada, para uma vida de conquistas, uma vida de realizações. Que cada um, ó Pai, cada cristão, possa compreender a importância de deixar as marcas de um cristão nesta história de vida que cada um tem levado. Que por onde passarmos, as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor, o refletir da glória do Senhor. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, ministrar sobre estas vidas a Tua bênção e declarar a Tua bênção na vida profissional de cada um, na vida familiar, na vida emocional, na vida espiritual, em todas as áreas do viver. Abençoa esta casa, este lar, esta família, abençoa os sonhos, projetos e objetivos de cada um e proporciona grandes vitórias. Eu oro sempre
sempre, Pai, pedindo a tua bênção na vida de todas essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Você já ligou e colocou o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão? Olha que muitos nomes estão chegando aqui para mim. Recebo aqui nomes de Cariacica, no Espírito Santo, de Manaus, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, de Trindade, de Campo Grande, Rio de Janeiro, mais nomes de Manaus, muitos nomes de Goiânia, de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, de Goiânia. São nomes vindo de todo o Brasil, pessoas ligando, colocando seus nomes, Brasília, todo o entorno de Brasília, várias cidades, Imperatriz no Maranhão, Goiânia, Rio de Janeiro. É assim mesmo, vocês ligam, colocam os nomes no altar e daqui a pouco, quando for orar, eu vou apresentar todos estes nomes diante de Deus e ver a boa mão de Deus estendida na vida de cada um. Campanha de Eliseu começa nesta quarta-feira, 8 da noite, e gostaria de ter você participando. Qual o objetivo desta campanha? Aprofundamento espiritual. Eu acabei de falar sobre Paulo que dizia ter as marcas de Cristo na sua vida. E essas marcas eram justamente marcas da sua fidelidade, da sua comunhão, da sua vida bem estreita de relacionamento com Cristo, de forma a Cristo falar com ele assim de maneira especial. Tudo isso alcançado como? Aprofundamento espiritual. Aprofundamento espiritual. É isso que eu quero que você esteja recebendo de Deus, vivendo uma vida cristã assim, muito frutífera, muito abençoada. Compareça hoje, 8 da noite, eu espero você, gostaria de ver você para ministrar esta bênção do aprofundamento espiritual de Deus na sua vida, para que você viva forte. Posso contar com você? Hoje, 8 da noite, Santuário Betel, Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ao pronunciar esta palavra, ele nos chama a atenção justamente para estarmos vigilantes com respeito à nossa vida cristã. A Bíblia chega a dizer, olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. A vigilância é que mantém uma vida cristã ativa, gloriosa, fiel e de pé na presença do Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo vigiai e orai. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Às vezes só para os montes, ora o dia inteiro. Quando vai descendo do monte, já desce falando mal de um, falando mal do outro, colocando defeitos num, defeito no outro e coisa assim. Tem muita gente que vai às igrejas, mas chega lá, participa do culto e quando volta, já volta murmurando, dizendo que a mensagem que o pastor pregou não era a mensagem que ela queria ouvir, coisa parecida, falando da roupa de um, da roupa de outro. Isso aí é orar, mas não vigiar. Orar, mas não vigiar. Nós temos que aprender a orar e vigiar, porque quando oramos e vigiamos, aí nossa vida mantém-se de pé, vitoriosa, preciosa e gloriosa. Mas muitas pessoas, às vezes, cuidam de uma parte e esquecem da outra. Jesus está dizendo, olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Muito importante observar essa recomendação de Jesus. Quando eu era menino, eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos de idade, nós morávamos na roça, e lá construiu uma igreja bem simples, coberta com folha de coqueiro, de madeira colocada em pé, chamada pau a pique, essa coisa toda. E de vez em quando vinha um pastor da cidade e dirigia um culto lá para todos nós que morávamos na região, que éramos cristãos, éramos crentes em Cristo Jesus. E nós íamos com muita alegria naqueles domingos de manhã, justamente para participar daqueles cultos que eram realizados, não todos os domingos, mas de vez em quando tinha alguém para dirigir o culto, então a gente ia com muita alegria. Morava na mesma roça, ou na mesma terra que nós morávamos, um casal que chamava Miguel e Matilde. Aquele casal sempre ia também para o culto. E o irmão Miguel era assim, muito dedicado, solícito, sempre pronto a participar, colaborar, e ele gostava de ficar na porta, para impedir que os cachorros entrassem, porque as pessoas iam a cavalo ou iam a pé e os cachorros iam atrás.
Aí, para impedir que os cachorros entrassem na hora do culto, ficassem ali andando para lá para cá, o irmão Miguel ficava na porta vigiando, observando tudo, atento a tudo. E na hora da oração, todos fechavam os olhos para orar, é aquilo que foi ensinado na época para todos nós, e todos nós fechávamos os olhos. Mas o irmão Miguel orava com o olho fechado e o olho aberto. E aquilo inquietava. A gente, menino, abria os olhos, normalmente via o irmão Miguel daquela forma, lá na porta, com o olho fechado e o outro aberto, orando. E um dia esse assunto chegou no ouvido do pastor. O pastor ficou sabendo e ele ficou atento. Na hora da oração, ele abriu o olho e viu que realmente o irmão Miguel estava orando com o olho aberto e o outro olho fechado. Depois do culto, chamou o irmão Miguel para uma conversa. E o pastor, então, pergunta ao irmão Miguel, por que o irmão lá na porta, cuidando do trabalho, muito importante o trabalho que você faz e tal, mas na hora da oração você fica orando com o olho aberto e o olho fechado. O irmão Miguel olhou bem nos olhos do pastor e disse, irmão, eu estou cumprindo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não diz, pastor, que é para orar e vigiar. Então, pastor, eu estou orando com um olho, estou vigiando com o outro. Sem querer discutir a teologia do nosso irmão Miguel, eu ressalto as palavras de Cristo que disse, orai e vigiai. Sabemos que é diferente um pouco, mas não diminui de forma alguma o interesse e a preocupação que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Uma vida de oração e uma vida de vigilância. Orar para buscar a Deus e vigiar para não tropeçar, para não cair, para não falhar, para não negar a fé cristã. Desta forma, sendo fiéis, nós vamos alcançar bênçãos, milagres e maravilhas a cada dia de Deus no nosso viver. Vamos para mais uma oração? Quero orar com você que está doente, você que está enfermo. Faz o seguinte, é possível você colocar a mão aí sobre a enfermidade? Você que está com saúde aí forte, está ao lado de alguém que é doente, coloca a sua mão sobre a cabeça do doente agora. Vamos orar com muita fé no coração, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Olha que eu tenho recebido muitos testemunhos de milagres operados por Deus nesta oração. E Deus vai agora operar um milagre na sua vida. Prepare-se, coloca a mão aí sobre a enfermidade e ora com fé, crendo no milagre, crendo na vitória, crendo na bênção operada por Cristo na sua vida agora. Oremos. Senhor, diante de Ti, eu quero apresentar todas estas pessoas que oram agora, clamando pelo milagre da cura. Olha, Senhor, para cada uma delas. Veja suas necessidades. Veja, Senhor, o momento de dor, de enfermidade e doença que cada um está vivendo. E é no nome de Jesus que eu quero agora repreender toda a enfermidade. É no nome de Jesus que eu quero repreender toda a doença. É no nome de Jesus que eu quero repreender todo o espírito do mal. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Está escrito também, foi Jesus quem disse que no nome dele poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E nós estamos agora estendendo as mãos sobre estas enfermidades para repreendê-las e ordenar que saiam agora destes corpos, destas vidas, e que todos recebam a cura, o milagre, a bênção e a vitória no nome de Jesus. Onde você está, receba o seu milagre. Eu oro sempre no nome de Jesus e é no nome de Jesus que eu declaro a sua cura. Amém. Por isso, fica atento e viva comigo cada momento deste programa, porque a cada programa eu tenho visto Deus operar. Você sabe o nosso site? Quer anotá-lo? www.igrejabetel.com.br igrejabetel.com.br. Você, através deste site, pode assistir cultos da igreja, pode assistir o programa Falando ao Coração em outros horários, eles ficam gravados à disposição de cada um durante toda a semana. Você pode também passar esse endereço para seus amigos, parentes, familiares de outras cidades, de outros estados, de outros países.
pessoas que poderiam também assistir esse programa e serem abençoadas por Deus. É muito importante você fazer esta comunicação para que nós tenhamos mais pessoas abençoadas através do Falando ao Coração. E hoje é quarta-feira, eu espero você no Santuário Betel. Vamos começar a campanha de Eliseu, aprofundamento espiritual. Quer ter porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida? Quer ser mais crente, mais forte, mais abençoado, mais feliz, mais ungido? Faça essa campanha. Tenho certeza que você será edificado e muito, muito abençoado por Deus. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías 54 diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Veja que esta palavra ministrada por Isaías, profeta de Deus, traz aos nossos corações importantes orientações que, se aplicadas na vida, contribuem para que nós possamos viver melhor, sermos mais felizes e mais abençoados. O profeta está dizendo: Deus me deu uma língua erudita. Essa língua erudita é uma língua que não diz qualquer coisa, não vive aí dizendo palavrões, não vive por aí dizendo palavras chulas, palavras de baixo calão, coisas parecidas. Nem palavras falsas, nem palavras que vão trazer tristeza aos corações, mas uma língua erudita é uma língua que pronuncia palavras que contribuem para a edificação, para abençoar, para fortalecer. Esta palavra que nossa língua deve pronunciar deve ser sempre uma palavra que possa ajudar e não atrapalhar, construir e não destruir, edificar e não derrubar. Assim, nós precisamos de ter cuidado com a nossa própria língua, para não falarmos aquilo que muitas vezes vem à mente e que dá vontade para falar. Quantas vezes você está no trânsito, alguém fecha você, dá vontade de gritar um palavrão, mas você tem uma língua erudita, você é um salvo por Cristo, você foi santificado pela presença do Espírito de Deus na sua vida e você não vive por aí desejando mal para quem quer que seja. Porque quando você deseja o mal para alguém, você está mandando só a cópia. O mal continua com você, o original continua com você. Então tem uma palavra erudita. E aí nós encontramos neste texto, além do profeta dizer que tem uma língua erudita, ele está dizendo que Deus deu a ele essa língua para que ele pudesse falar no tempo certo, quando falar a palavra boa, ou seja, o que falar, e falar a quem necessita, ao cansado, a quem falar. Então nós observamos aí as respostas para 3 perguntas. Quando falar? Segunda, o que falar? Terceiro, a quem falar? Quando é que eu devo falar? Dizer a palavra dentro do seu tempo, na hora certa. Nem depois e nem antes. Quantas vezes você está participando de uma reunião, aí você tem a vontade de falar uma palavra que você sabe ser certa naquela hora, mas você retrai. E depois você diz: se eu tivesse falado. Então a palavra deve ser dita no tempo certo. Mas quantas vezes você coloca uma palavra fora de hora? Aí as pessoas dizem: não é o assunto que nós estamos discutindo. Essa palavra sua é imprópria. Essa palavra sua não atende o que nós estamos precisando. Ou às vezes quando você fere alguém por falar uma palavra fora de hora. Então a palavra deve ser sempre a seu tempo. E o que falar? Uma boa palavra. Você não sai por aí falando o que pensa, o que vem na mente com vontade de falar, coisas assim. Mas é o que deve contribuir para o bem, a boa palavra. E a quem falar? Falar ao necessitado, ou seja, ao cansado, diz o texto. Nós precisamos entender que a palavra deve ser dirigida a quem precisa, a quem vai ouvir, a quem esta palavra interessa. Porque às vezes alguém fala
mas fala fora de hora, fala qualquer coisa, ou fala com a pessoa que não é a pessoa que precisava ouvir. Às vezes, por exemplo, eu sempre falo para os meus pastores, olha, quando for reclamar na igreja que alguém devia ter vindo ao culto, não fica bravo com quem veio, porque às vezes bate em quem veio, quando quem deveria apanhar é quem não veio. Às vezes quer falar uma palavra para um filho, ele não está presente, fala com o outro. Não é assim. A palavra tem que ser dita no momento certo. A palavra certa a quem interessa a palavra. Isso vai contribuir para que ela possa surtir o efeito. E aí, verdadeiramente, sua língua será uma língua erudita, que fala no tempo certo, que fala a palavra certa, que diz a pessoa certa. E isso faz bem para quem ouve e faz bem para você que fala. E todos vão viver bem, felizes e abençoados. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Estou aqui com os nomes que já chegaram para mim, muitos mais nomes chegaram depois que eu falei, olha, nomes de Pindamonhangaba, São Paulo, São Luís de Montes Belos, Petrolina, Goiás, de Goiânia. Eu quero, inclusive, mandar um abraço aí para vocês de Pindamonhangaba. Já estive aí em Pindamonhangaba algumas vezes. Nós temos o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus aí em Pindamonhangaba e já tive o privilégio de algumas vezes estar por aí. Olha, nomes de Manaus, de Belo Horizonte, de Fortaleza, no Ceará, de Belém do Pará, inclusive de Natal, da Diana Caroline Alves, que está aniversariando hoje. Parabéns, Diana, Deus te abençoa, muitos anos de vida. Tenho aqui nomes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Palmas, no Tocantins, de Goiânia, Terezinha de Jesus Moura, também aniversariando hoje. Meus cumprimentos, Terezinha, Deus te abençoa, muitos anos de vida, que essa data repita muitas e muitas vezes. Eu vou agora ungir aqui a minha mão, com essa mão ungida, eu vou estendê-la no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Vamos orar juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória e com alegria eu apresento agora todos estes nomes diante de Deus. Oremos. Senhor, diante do Senhor, diante dos céus, diante de Ti, eu quero apresentar agora todos estes nomes. Colocar estes nomes no altar e pedir que a Tua glória esteja manifestando. O teu poder esteja operando. As bênçãos estejam agora sendo liberadas sobre cada uma dessas pessoas. Aonde elas estão, ó Pai, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, o Senhor pode alcançá-las, o Senhor pode tocar cada uma dessas pessoas e fazer uma grande obra na vida delas. Se estão enfermas, eu te peço cura. Se estão tristes, alegra. Se estão fracas, fortalece. Se estão com algum outro tipo de problema, resolva estes problemas, Pai. Libera a tua bênção, a tua unção e a tua virtude na vida de todos, eu te peço, Pai, sempre no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoa, espero você hoje, às 8 da noite, Santuário Betel, início da campanha de Eliseu, campanha de aprofundamento espiritual. Fica na paz de Cristo e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.